Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, sou professor de Física e aqui eu vou dedicar esse vídeo ao cálculo do π. Então muitos de vocês devem conhecer o número π, que é a razão entre o diâmetro, e entre a circunferência de uma esfera e o seu diâmetro. Então essa razão aí é um número irracional, que é muito popular, então muita gente sempre usa, e usa assim lá 3,14, algumas vezes conheçam 3,1415, os mais nerds talvez 3,141592, e como qualquer número irracional, o π tem infinitas casas decimais. Então não tem uma representação decimal finita, para esse número. Tudo bem? Então a gente vai dedicar esse vídeo ao cálculo do π através de uma ideia de sortear números com números aleatórios. Certo? O nome técnico para esse método que eu vou usar nesse vídeo é método de Monte Carlo, que basicamente é o nome que se dá a qualquer método de solução aproximada. Então a gente vai aproximar o número π, certo? Com alguma técnica que é baseada em amostragens muito grandes de números aleatórios. Então cada número aleatório vai ser um número sorteado, e a gente vai fazer vários sorteios e com esses sorteios a gente vai conseguir estimar então o valor de π. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso computacionalmente porque vocês vão ver que eu vou ter que fazer centenas de milhares de sorteios. Então para fazer isso de um jeito eficaz e rápido, a gente vai fazer isso com o computador, como a gente faz bastante aí com o em Python, tá? Em Jupyter. Eu vou fazer aqui uma ideia geral, certo? Então, meu objetivo aqui não é de detalhar método de Monte Carlo, mas dar um gostinho para vocês do que é o método de Monte Carlo, como é que ele pode ser utilizado. Ele tem várias aplicações em física, certo? Em ciências, e essa aí do cálculo de π normalmente é uma bem popular que a gente apresenta para quem está começando a estudar esse tipo de aplicação. Então, qual que é o fundamento básico da ideia que eu vou apresentar para vocês? Então, eu fiz aqui um desenho simples de um quadrado de aresta 2, tá? Então, aqui vai de menos 1 até mais 1, tá? Que ele circunscreve um círculo. Então, percebam que eu tenho aí um quadrado e dentro dele tem um círculo, certo? E aí, qual que vai ser a minha ideia para o cálculo de π? Eu vou sortear vários pontos dentro desse quadrado, certo? Então, pontos aí uniformemente distribuídos ao longo de toda a área, tá? E vou contar quantos deles eventualmente caem dentro dessa circunferência, desse círculo, tudo bem? E essa probabilidade dos pontos caírem dentro ou não, vai me fornecer uma aproximação do π. Então, eu vou fazer vários sorteios de pontos e vou tentar estimar qual que é a probabilidade deles caírem aqui dentro desse círculo. A ideia é bem simples, como vocês podem ver. Então, basicamente, qual que é a área desse quadrado? É a aresta ao quadrado. A aresta é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, a área do quadrado é 4 unidades de área. A área do círculo é πr ao quadrado. O raio desse círculo vale 1, ou seja, a área do círculo vale π. E se eu imaginar que eu tenho pontos distribuídos de forma aleatória, uniformemente distribuída em torno de toda essa área do quadrado, eu posso imaginar que a probabilidade de um ponto cair dentro do círculo, que é esse P1, é a razão entre as áreas, É a área do círculo dividida pela área do quadrado, ou seja, π sobre 4. Então, pela razão das áreas, eu tenho que essa probabilidade é π sobre 4. E eu posso sortear n pontos aí desse plano. Tudo bem? E aí eles vão estar distribuídos e vão ter pontos dentro. Vai ser esse n e o total de pontos n. Então, número de casos favoráveis sobre número de casos totais, n sobre n. A gente tem outra forma aí de calcular de maneira, como ensaio, com a realização desses pontos, com n pontos, a gente tem como ensaiar n pontos e ver quantos caem dentro. E a gente isola o π nessa história e nós temos aí, portanto, que o π ele é dado por 4 vezes n sobre n. Então percebam que, como n e n são inteiros, tá? Isso aqui na verdade não é bem uma igualdade, mas é uma aproximação. Então a gente pode até corrigir aqui.
certo? Como uma aproximação aqui e também aqui, certo? Visto que isso aí, o n é finito. Então, à medida que eu tenho um n muito grande, essa aproximação vai ficando tão boa quanto se queira, tá? Então, vamos dar uma visualizada com poucos pontos para ver o que acontece. E poucos pontos para mim vão ser 100 pontos, certo? Então, aqui eu tenho um código que eu vou explicar de forma bem breve. E aí espero que vocês peguem algumas ideias, né? Não se preocupe se você não sabe programar, enfim. Eu vou explicar rapidinho o que vai acontecer daqui para frente, certo? Então isso aqui são coisas iniciais só para eu gerar os gráficos, né? Eu vou desenhar um círculo, quadrado que vocês já viram antes, certo? E eu vou tomar aqui o número total de pontos de 100, né? E inicialmente eu vou contar os pontos que estão dentro do círculo, e inicialmente não tem nenhum. E eu vou ter um contador aqui, ele começa em 0 e ele vai contando ali de 1 até 100, até o ponto em que termina a minha simulação Monte Carlo. E aí, para cada realização, para cada ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai sortear um número aqui entre menos 1 e 1, né, tanto para x quanto para y. Então, esses são os dois valores. Esse random.random, certo? É um número aleatório entre 0 e 1. E para transformar de menos 1 a 1, então eu multiplico por 2 e subtraio 1 tanto no x quanto no y. Então, x e y são coordenadas do plano cartesiano desse pontinho aí. Como é que eu sei se esse ponto aqui cai dentro ou fora do círculo, né? Basicamente eu vou fazer isso aqui, esse z ao quadrado, esse z, né? X ao quadrado mais x ao quadrado. Se isso for maior que 1, cai fora. Se for menor que 1, cai dentro. Então, essas duas condições, né? Tem aqui o primeiro if, o se. Então, se for menor que 1, eu acrescento 1 a essa variável n-in, né? E ploto esse pontinho com a cor azul. E se não for o contrário, né? Eu vou desenhar o ponto xy com uma bolinha rosa. Tá? A seguir, eu aumento meu contador e faço isso até que, enquanto esse contador for menor do que n. Depois de n passos, ou seja, 100 passos, 100 pontinhos desenhados, a gente vai sair desse laço, como a gente chama em programação. Certo? Então, isso aqui é o nosso laço de programação. A gente vai fazer isso aí 100 vezes. A gente vai iterar várias vezes e contar quantos pontos caíram dentro e fora da circunferência. E, finalmente, a gente tem que o nosso valor de π calculado pelo método Monte Carlo, né? Ele é 4 vezes esse número n-in sobre n. Certo? Então, a gente vai calcular isso. A gente pode calcular o número de pontos dentro, o número de pontos fora, né? O valor simulado aí por essa fração, né? O valor do π real, o nosso erro, a nossa precisão percentual, né? E quantas interações nós fizemos. Certo? Então, a gente vai fazer agora 200 sorteios de pontos para a gente calcular o π e desenhar um gráfico. 100 pontos para o computador normal é muito rápido, então já saiu a resposta. Então, nós temos aqui 73 pontos do 100 caindo dentro, 27, portanto, caindo fora. A nossa estimativa do π é 2,92, não é das melhores, né? O nosso erro foi de 0,22 e a nossa precisão de 77, quase 78%. E aí percebam o que acontece aqui em termos gráficos, né? Então aqui eu tenho 100 pontos sorteados, alguns caem dentro, né, esses azuis escuros, alguns caem fora, esses rosas. E como é um método estocástico, né, baseado em estatística e probabilidade, cada realização pode dar um valor diferente para a gente. Então 2,92, se a gente rodar de novo, deu 3, um pouco melhor, né? Outro aqui 2,88, né? Então é um método estocástico. Agora deu para cima, né? 3,33, porque eu estou ali sorteando, certo? Eu vou comentar um pouco mais sobre a incerteza desses métodos num vídeo separado, tá? Em particular, esse vídeo vai ser disponível só para membros do canal. Então, se você gosta do conteúdo aqui do canal, né, você pode considerar tornar-se membro para ganhar acesso a esses conteúdos exclusivos, tudo bem? Mas se você não quer ser membro, pelo menos deixa aí o seu like, o seu comentário, que ajuda a gente a impactar mais gente, certo?
Percebam que a gente já tem todos os ingredientes do nosso Monte Carlo. Sorteamos os números, as coordenadas, jogamos na figura, avaliamos quando está dentro e quando está fora, né, do quadrado. A gente até fez uma visualização gráfica do que está acontecendo aqui. E todo o resultado sai muito rápido. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir resultados melhores? Basicamente, uma coisa. Aumentar esse número de pontos de 100 para mais pontos. Quanto mais pontos nós tivermos, melhor vai ser o nosso resultado. Certo? Então, para reciclar esse código que eu fiz, eu vou criar uma função. Né? Então, função eu defino aqui como essa função aqui, o meu pi calculado pelo Monte Carlo. Ele vai receber um n inteiro, né? Quantos sorteios eu quero fazer de pontos. E aí eu vou dizer também se eu quero plotar ou não, ou se eu quero escrever ou não o resultado, certo? E basicamente vai ser os mesmos passos que a gente tinha antes, né? Basicamente só com alguns ifs a mais, que basicamente isso aqui acontece se eu quiser plotar o meu resultado. Aí vai fazer bastante a mesma coisa com o meu n aqui que eu forneço para o meu código. Vou rodar isso aqui. E agora, sempre que eu quiser fazer todo esse trecho de código aqui, eu só chamo essa linha que é o meu pi Monte Carlo. Certo? Então, é isso aí que a gente faz quando a gente quer criar uma rotina de simulação. E agora, vamos aí para números maiores, né? Ensaios com muitos números. Então, eu tomei aqui para 1000 pontos, para 10 mil pontos e para 10 milhões de pontos. Tá? Então, a gente tem aqui com um computador normal, estou fazendo isso na minha casa, com o meu notebook, e a gente consegue fazer aí 10 milhões de pontos, o que são 20 milhões de sorteios. E a ideia é que quanto mais pontos nós tivermos, maior vai ser nossa estatística, melhor vai ser nossa aproximação. Então, vamos ver se a gente consegue, de fato, verificar isso na prática. Então, 1000 pontos, vamos rodar. Resultado feito. Gráfico também feito. Então, dos 1000 pontos, 787 caem dentro do círculo, 213 fora, né? Nosso resultado do pi aqui simulado é 3.14, então nós já pegamos aí 3.14, a gente já pegou 2 decimais, né? O terceiro está errado, tudo bem, mas a gente sempre vai ter uma aproximação. O valor correto é aquele 3.14, 1592. O nosso erro aí está na terceira casa decimal, certo? Então é um erro bem expressivo aí para 1000 pontos. E a nossa precisão é de 99% do cálculo do pi. Então percebe como isso aqui é bacana, né? E naturalmente, como é estocástico esse método, aqui deu 3.148, eu posso rodar de novo. 3.196, um pouco pior, né? 94%. Isso é importante porque não é porque você em uma realização obteve 99% de certeza que essa aí de fato é a sua precisão. Agora eu tive 94%. Realizo aqui de novo, 93%, é um pouco pior. Aqui 3.20, né? Então a gente ainda tem que aumentar mais o nosso número de pontos. Então vamos passar aqui de 1000 para 10.000. Então percebam aqui que a primeira realização eu tenho meus pontos bem esparsos aí, né? Aqui com 1000 pontos eles já estão bem densos. Agora com 10.000 pontos, gente, olha só o que vai acontecer. Demora já um pouco mais, porque eu tô com muito mais pontos. Obtive um resultado. E agora plotar, vou ter que plotar ali 10.000 pontos. E 10.000 pontos, então basicamente os meus pontos aí cobrindo quase toda essa área. Então perceba que aqui tem os pontos dentro do círculo que estão pintados em azul escuro, os pontos fora pintados em rosa. E aí dos 10.000 pontos caem 7.839 dentro do círculo. Meu valor simulado de pi está 3.13, certo? 3.135, se eu arredondasse 3.14, né? Aqui o meu erro está na terceira casa decimal, também precisam 99%. Então perceba aí como é um método que a gente pode 3.3, a gente pode fazer isso aqui de novo, certo? E aí a gente pode ver se vai dar melhor ou pior. Aqui eu fiz 7.825. Meu valor do simulado de pi deu 3.13.
né? Então, o erro aqui na segunda casa decimal, 98% de chance, arredondando aqui 99% de precisão, certo? Então, essa aqui é uma fórmula bem bacana, bem engraçada, assim, você não imagina que você pode obter tão fácil assim, um valor de π com esses sorteios aqui de números aleatórios. E se você quiser uma coisa muito precisa, aí você pode ir para a força bruta. Vamos aí rodar 10 milhões de pontos. Isso aqui eu vou rodar agora, deve demorar um pouquinho, porque quanto mais pontos, mais pesado fica a sua simulação. Mas também não demora nada de tanto, assim, olha, nada demais aqui. E a gente obtém agora 3.142, né? Então a gente obteve já uma terceira casa decimal muito boa. Então nosso erro agora está na quarta casa decimal e a gente está na precisão aqui de 99,95% de precisão. Então aqui fica essa ideia de como calcular o número π fazendo sorteios com números aleatórios com esse método Monte Carlo. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir aqui, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E agora eu converso com os membros, a gente conversar um pouco mais de como avaliar essa precisão de cada quantidade desses pontos aí, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.